Olá, então nós iremos começar agora com o capítulo 6, que continua na área de projeto de software e que vai tratar especificamente de padrões de projeto. Então, padrões de projeto, a definição para o termo, são soluções recorrentes para problemas de projeto, que são problemas de projeto enfrentados por engenheiros de software. É algo muito conhecido e muito comum e muito famoso na área de projeto de software, porque foi definido, foi popularizado por meio desse livro aqui, Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software. É um livro de 94, são 4 autores, por isso ele é chamado também, ele é conhecido também como o livro da Gangue dos Quatro. E é um livro assim que ficou extremamente famoso, popularizou, como eu disse, essa ideia de padrões de projeto, que continua válida até os dias de hoje. É algo que resistiu ao passar do tempo. Então, nós vamos ver aqui algumas utilidades para padrões de projeto. Primeiro, a primeira utilidade é reuso de projeto. Então, suponho que eu tenho um problema de projeto, estou projetando um sistema, estou fazendo design de um sistema, estou enfrentando um problema, e aí já pode existir catalogado um padrão que resolve esse problema. Então, como eu já estudei padrões de projeto, como eu já conheço os principais padrões de projeto, eu posso simplesmente reusar esse padrão e para resolver o problema de projeto que eu estou enfrentando. Com isso eu ganho tempo, porque eu não preciso reinventar a roda. Eu já tenho um padrão que resolve aquele problema de design que eu estou enfrentando. Uma segunda utilidade de padrões de projeto é que eles constituem, na prática, eles acabaram virando, se transformando em um vocabulário para comunicação entre desenvolvedores. Para discussões, para documentação de projeto, desenvolvedores usam a todo momento nomes de padrões de projeto, singleton, proxy, fábrica, visitor e etc., que nós vamos ver daqui a pouco. Então eles usam isso pressupondo que todo mundo já conhece o significado e quando um desenvolvedor fala o nome de projeto, ele não precisa explicar muito aquilo, o significado já está claro. Então esse exemplo aqui é de uma classe da API de Java e na documentação dessa classe, Document Builder Factory, já diz que ela é uma fábrica. Então fábrica é um padrão de projetos, é o primeiro padrão de projetos que nós vamos ver daqui a pouco. Se a gente souber o que é uma fábrica, esse nome fábrica, esse termo fábrica, a gente já entende muito do que essa classe vai fazer. Os padrões de projetos, eles se dividem em 3 grupos. Nós temos padrões criacionais, estruturais e comportamentais. São mais de 20 padrões de projeto ao todo divididos nesses 3 grupos. Então, criacionais, fábrica abstrata, método fábrica, singleton, builder, prototype, estruturais, proxy, adaptador, fachada e etc., comportamentais, strategy, observador, template, método, visitor e etc. Os padrões de projetos que nós vamos de fato estudar aqui no curso, eles são esses que estão em negrito. Nós vamos passar por esses padrões de projeto, que são os principais. Né? A gente vai ver cerca de 10 padrões de projeto, eles são os principais. Tá? Nós não vamos ver todos os padrões de projeto do livro lá da Gangue dos Quatro. Nós vamos centrar nesses padrões principais. Como é que a gente estuda padrões de projeto? Qual que é a melhor maneira de estudar padrões de projeto? A gente parte de um contexto, de um sistema, que, por exemplo, nós estamos desenvolvendo, ou alguém está desenvolvendo. Aí a gente apresenta um problema de projeto nesse sistema, algo que precisa ser feito, e aí a gente propõe uma solução por meio de padrões de projeto. Então, cada um dos padrões que nós vamos estudar, essa estrutura é a seguinte: contexto,
problema e solução. Muito importante, antes da gente terminar essa introdução e começar mesmo o estudo de padrões de projeto, é que padrões de projeto eles foram propostos para ajudar no que a gente chama de para ajudar naquilo que a gente chama de design for change. Ou seja, para permitir um projeto, um design que possa ser alterado no futuro. Padrões de projeto, a vantagem principal deles é que eles tornam um projeto flexível. Eles facilitam, permitem a criação de projetos, de soluções de projetos que vão acomodar mudanças no futuro. Então, se você tem um código ou um projeto que você acha ou que você tem certeza que ele não vai precisar de mudança no futuro, então, nesse caso, o uso de padrões de projeto não é interessante. Se aquele projeto está implementando uma solução cujos requisitos dessa solução são muito estáveis, eles não vão mudar no futuro, você começar a usar padrões de projeto nesse contexto é uma complicação desnecessária. Né? Você está complicando algo que não merece essa complicação. Então vamos lá, nós vamos estudar o primeiro padrão de projeto bastante simples e bastante conhecido, chamado de fábrica. Só relembrando, contexto, problema de design que nós estamos enfrentando, solução via padrão de projeto. Tá? Então, qual o nosso contexto? Suponha que a gente tenha aqui um sistema que usa canais de comunicação. Então tem o método F, tem o método G, tem o método H. Nesses métodos, os canais de comunicação eles são representados por objetos dessa classe TCP Channel. São canais de comunicação por meio de TCP. Então no método F eu preciso de um TCP Channel nesse meu sistema distribuído, eu crio o TCP Channel. No método G eu preciso também de um TCP Channel, no método H do mesmo jeito. Então eu preciso de criar TCP canais de comunicação TCP em alguns pontos desse meu sistema. Esse é o nosso contexto. Qual o nosso problema? É que existe grande chance, é praticamente certo, garantido, que no futuro, daqui a pouco, alguns clientes, alguns usuários vão demandar que o sistema use UDP em vez de TCP. Então, o nosso problema é como parametrizar, problema simples, né? Como parametrizar as chamadas de new TCP Channel, new TCP Channel, new TCP Channel, que estão espalhadas em vários pontos do código. Como modificar o projeto ou criar uma solução de projeto que facilite essa mudança? Eu quero tornar o sistema, quero permitir que seja muito fácil que o sistema use o UDP ou o TCP. A solução para isso, clássica para esse problema, é criar um método que a gente chama de método fábrica, usar esse padrão de projeto chamado fábrica. O método fábrica é um método que nada mais faz do que criar objetos. Ele centraliza a criação de certos objetos no meu sistema. Eu não deixo new espalhado no sistema inteiro, porque isso vai tornar o projeto inflexível. Em vez disso, eu vou mover todos esses news para um único método que nós vamos chamar de método fábrica estático. Método fábrica estático porque ele é um método estático. E ele é que faz a criação dos meus objetos. No caso aqui, TCP Channel. Se amanhã eu precisar de tornar esse sistema, fazer com que esse sistema use um outro tipo de canal de comunicação, por exemplo, o UDP Channel, o único ponto que eu vou ter que mudar é nesse método fábrica. Trocar new TCP Channel por new UDP Channel. É o único ponto de mudança se quisermos no futuro usar um outro protocolo de comunicação, por exemplo, o UDP.
Esse método aqui, só ressaltando, ele é chamado de um método fábrica que cria objetos estático. Então, como é que fica o meu código? Esse era o código original, né, que eu mostrei antes, sem a fábrica de TCP Channels. Esse é o novo código com a fábrica de TCP Channels. Eu troquei o new por uma chamada a um método create estático da classe Channel Factory. Esse método aqui é o meu método fábrica estático dessa classe. Ok? Então, o segundo padrão de projeto que a gente vai estudar é chamado de singleton. Qual que é o contexto que nós vamos usar aqui para motivar o uso de um singleton? Suponha que eu tenho um programa com funções f, g, h e eu preciso de logar, registrar as operações que eu estou realizando nesse sistema, as operações que são realizadas durante a execução do sistema. Para logar esses eventos, essas operações, eu crio um objeto da classe logger e depois eu chamo log.println o registro que eu quero fazer, a mensagem que vai explicar o que está sendo executado no sistema. Isso ocorre na classe f e ocorre também na classe, isso ocorre na função f, ocorre também no método na função g, da mesma maneira, ocorre na função h, eu crio um objeto da classe logger e depois eu chamo println para logar os eventos do meu interesse. O problema aqui é que cada método f, g e h está usando a sua própria instância de logger, né? Ele está logando os seus eventos no seu objeto próprio de logger. E eu gostaria de fazer com que todos os clientes usassem a mesma instância de logger. Por quê? Eu não gostaria de ter... Suponha que esse logger está sendo feito em um arquivo. Se eu criar uma nova instância de logger a todo momento, muito provavelmente, né, vamos supor que isso vai acontecer, cada uma daquelas funções vai logar, registrar suas mensagens em um arquivo diferente. E eu gostaria de ter uma única instância de logger para, por exemplo, assegurar que toda operação fosse registrada no mesmo arquivo. Eu não quero deixar que os desenvolvedores, que os clientes, saiam criando as suas próprias instâncias de logger. Isso não vai dar a semântica que eu gostaria no meu sistema. Para ter essa semântica, eu gostaria de que todo mundo usasse a mesma instância de logger. Qual que é a solução para esse problema? A gente diz que é transformar a classe logger em um singleton. Usar esse padrão de projeto chamado singleton. Singleton é uma classe que possui no máximo uma instância. Por construção, por implementação, garante-se que vai existir no máximo uma instância dessa classe singleton. Daí o nome singleton. Como que a gente implementa um singleton? Eu quero transformar a classe logger em um singleton. Esse é um código de Java. Então a primeira coisa que eu faço é implementar uma classe construtora privada sem parâmetros e sem nenhuma implementação. Basicamente o objetivo dessa construtora privada e sem implementação é proibir qualquer cliente de chamar newLogger. Fora dessa classe eu não posso chamar newLogger sem parâmetros. Por quê? Porque a construtora da classe, essa construtora sem parâmetros, ela é privada na classe. Depois, na própria classe logger, eu declaro uma instância da classe estática, que vai ser a referência para a instância única que vai existir de logger. Vai ser a referência para o único objeto de logger permitido. Se os clientes não podem chamar newLogger, se está proibido chamar newLogger, como é que os clientes vão obter a instância única da classe? Eles vão chamar o método
getInstance. Esse método getInstance, ele vai verificar se a instância é nula, se essa instância aqui é nula. Se for, significa que é a primeira vez que um cliente está chamando getInstance. Então eu crio o objeto único, o singleton, e atribuo em instance, e retorno instance. Se, por outro lado, alguém chamar getInstance e já existir uma instância da classe, ela é simplesmente retornada e não se cria uma nova. Então, só quem chamar getInstance pela primeira vez é que vai ser criado a instância de logger. E depois aqui eu tenho o método println, que é o método que vai registrar as mensagens de log. No meu exemplo aqui, ele está registrando essas mensagens na console, mas ele poderia fazer isso também em um arquivo. Como é que fica o código cliente, aquele código que tem as funções F, G, H e etc. Agora, eles não podem mais chamar newLogger, como acontecia antes. Eles vão chamar logger getInstance, que é um método que dá acesso ao singleton. Você não pode mais chamar newLogger. Para obter uma instância do singleton, você chama getInstance. A classe logger agora ela é um singleton. Com isso, eu garanto que G e H vão sempre operar na mesma instância da classe logger, na instância única dessa classe. Ok? Terceiro padrão agora de projeto que a gente vai estudar é chamado de proxy. Qual pesquisa livros? Tem uma classe book search. Essa classe tem um método getBook, que dado o ISBN, o identificador de um livro, retorna um objeto book com os dados desse livro, título, autor e etc. Então esse é o nosso contexto, um sistema que tem essa função getBook. O problema nosso é que a gente está com um problema de desempenho e nós queremos colocar um cache nessa pesquisa por livros. Se livro estiver no cache, ele vai ser retornado imediatamente. Caso contrário, aí sim que a gente continua com a pesquisa. Porém, o que é muito importante aqui é que eu não quero modificar o código de book search para implementar essa função, para implementar esse cache. A classe já está funcionando, o desenvolvedor que mantém essa classe já está acostumado a manter a classe e eu não quero me arriscar a colocar um novo código ali e gerar problema de manutenção, esse desenvolvedor não vai mais entender o código antigo, vai estar misturado com o código do cache e etc. Então, o nosso problema, na verdade, é que eu gostaria de inserir um cache na pesquisa sem modificar o método de pesquisa. Esse é exatamente o problema. Para isso, existe o que a gente chama de proxy, esse padrão de projeto proxy. Proxy é um objeto intermediário que fica entre um objeto cliente e um objeto base. Com isso, os clientes eles não falam mais diretamente com o objeto base. Eles têm que passar pelo proxy e do proxy eles vão ter acesso ao objeto base. Então, proxy é esse objeto que fica no meio, entre um cliente e um objeto base. Para chegar no objeto base, a gente tem agora que passar pelo proxy. Como vocês já devem estar entendendo, a ideia então é que eu posso usar esse proxy para implementar a lógica do meu cache. A lógica do cache não vai ficar mais na classe book search, vai ficar nesse intermediário, nesse proxy para book search. Só entendendo como é que funcionaria, então eu, por exemplo, no programa principal eu vou criar o objeto da classe book search,
E eu vou ter essa nova classe aqui, Book Search Proxy, que vai implementar exatamente os mesmos métodos de Book Search, a mesma interface pública de Book Search. Com isso, para o cliente, não vai ter diferença. O cliente vai poder chamar qualquer método de Book Search, qualquer método público de Book Search, porque esses mesmos métodos são implementados no proxy. Só que a implementação deles no proxy, ela vai conter o código do cache. A novidade é que o código do cache vai estar na implementação dos métodos do proxy. A implementação, digamos assim, da lógica de negócio, da pesquisa mesmo do livro, vai ficar apenas nos métodos de Book Search. Então, voltando, primeiro a gente cria o objeto da classe Book Search, depois a gente cria o proxy, que é esse objeto dessa classe Book Search Proxy. Nós vamos ter que implementar essa nova classe, vai continuar existindo a classe Book Search e vai ter que ser implementada a classe do proxy, que está sendo chamada aqui de Book Search Proxy. E depois, por último, cria-se o cliente. O cliente referencia o proxy referencia o objeto base, o objeto da classe Book Search. Quando o cliente chama um método, ele passa primeiro pelo, por exemplo, o método search, ele passa primeiro pelo proxy, consulta o cache. Se já estiver no cache, retorna-se. Se não estiver no cache, o proxy, então, aí é que faz a chamada mesmo ao método getBook da classe Book Search. Eu não vou mostrar aqui, mas o código completo dessa classe proxy, da classe Book Search Proxy, está no livro e vocês podem consultar então lá. Quarto padrão de projeto, adaptador. O contexto agora é um sistema para controlar projetores multimídias. Projetores multimídia. A gente tem uma classe projetor Samsung e uma classe projetor LG. Para controlar projetor Samsung, a gente usa métodos da classe projetor Samsung. Para controlar projetores da LG, a gente usa métodos da classe projetor LG. Por exemplo, para ligar um projetor Samsung, a gente chama o método TurnOn. Para ligar um projetor LG, a gente chama o método Enable, passando como parâmetro um timer ali, que é depois de quanto tempo o projetor da LG vai ser ligado. Ambas as classes elas foram fornecidas pelos fabricantes dos projetores. O problema é que no sistema de controle de multimídias, eu gostaria de ficar independente de projetores concretos. Eu gostaria de usar uma única interface projetor e, por meio de métodos dessa interface, interagir com o projetor real. Por exemplo, para ligar um projetor, eu chamaria o método liga, que ligaria o projetor que implementa essa interface. Ou seja, eu sempre usaria objetos dessa interface e com isso eu não vou ter que me preocupar com a classe concreta que implementa essa interface, seja ela projetor Samsung ou projetor LG, as duas classes que a gente viu antes. Na verdade, eu gostaria de aplicar aquele princípio que a gente viu no capítulo 5 de preferir interfaces a classes concretas. O problema é que essas duas classes, projetor Samsung e projetor LG, são classes dos fabricantes dos projetores. Eu não tenho acesso a elas, eu não tenho o código delas para, por exemplo, fazer com que ambas implementem a interface projetor. Eu não consigo fazer essas duas classes implementarem a interface projetor, porque são classes dos projetores, fazem parte do driver desses dois projetores, do driver de comunicação com esses dois projetores. Qual que é a solução? Usar um adaptador. Exatamente a mesma ideia de um adaptador de padrão novo para padrão antigo de tomadas.
A ideia é exatamente a mesma. Então é criar uma classe adaptadora que, por um lado, ela fala uma interface de entrada, aceita chamadas de métodos de uma interface de entrada e, por outro lado, ela converte essas chamadas de métodos para métodos de uma interface de saída. Tá? Ela adapta uma interface de entrada para uma interface de saída. Como é que isso ficaria, então? Essa é a classe adaptadora, é a classe que implementa esse padrão de projeto, que faz uso desse padrão de projeto adaptador. A gente chama que é uma classe adaptadora. Adaptador é esse padrão que converte uma interface para outra. Então a classe adaptador projetor Samsung é uma classe que eu vou implementar. Ela implementa a interface projetor. Os clientes vão sempre chamar métodos dessa interface. Ela tem um projetor da Samsung interno, privativo da classe, tem a construtora da classe que inicializa esse projetor. Quando eu chamo liga da interface de entrada, ela converte o liga para turn on da interface de saída, do projetor da sua interface de saída, que no caso é um projetor Samsung. Então aí fica feita a mágica, entre aspas. O cliente vai usar essa classe, ele vai chamar o método liga. Quando a implementação de liga simplesmente repassa a chamada para o projetor Samsung interno do adaptador, só que em vez de chamar liga do projetor, ele vai chamar um método turn on, porque na classe projetor Samsung, para se ligar a um projetor Samsung, o método é turn on, como a gente já viu antes. Então, eu tenho meu adaptador aqui, que é adaptador projetor Samsung, que é aquela classe. A interface de entrada é projetor, os clientes vão sempre usar essa interface projetor, e a interface de saída é projetor Samsung. Ok? Eu mostrei aqui um adaptador para projetor Samsung, mas deveria existir também uma classe muito parecida, que seria um adaptador projetor LG, que converteria a interface de entrada projetor para a interface de saída projetor LG. Ok? Então isso foi o padrão adaptador. É um padrão, é uma solução de projeto que a gente pode usar, recomendada, para a gente converter uma interface de entrada para uma interface de saída. Um padrão de entrada para um padrão de saída. Então, o nosso quinto padrão de projeto, ele é chamado de fachada. É um padrão bastante simples, tanto é que nós vamos apresentar contexto, problema e solução em apenas um slide. O contexto é que eu tenho um sistema, nesse sistema existe um módulo M, muito importante, que é usado por diversos outros módulos do meu sistema. Porém, o problema é que a interface de M, a interface pública de M, ela é muito complexa. Quem usa M sempre reclama que é difícil usar essa interface, chamar os métodos de M, tem que se chamar vários métodos, criar objetos e etc. M é um método muito útil, mas ele tem uma interface pública de acesso muito complicada. Solução para esse problema de projeto: criar uma interface mais simples para M, uma interface que simplifique o uso de M. Essa interface que simplifica o uso de um sistema a gente chama de fachada. Fachada é esse padrão de projeto que sugere que quando um módulo tem uma interface muito complicada, a gente deve criar para ele uma interface mais simples, que recebe então o nome de fachada. Tem um exemplo aqui de um interpretador. Esse é um interpretador para uma linguagem X qualquer. Só que para mim interpretar ou avaliar programas em X, como o programa 1, eu tenho que usar essas classes do interpretador. Eu tenho que criar um scanner, depois eu tenho que criar um parser, passando o scanner como parâmetro, depois eu tenho que chamar o método parse para fazer o parser, depois eu tenho que criar uma classe
gerador de código e, por fim, eu avalio o meu código, executo o meu programa. Ou seja, é muito complicado usar esse interpretador. A interface dele está complicada, está expondo classes internas do interpretador, como scanner, parser, code generator. Será que não tem uma maneira mais fácil para que o cliente possa usar esse módulo, esse subsistema interpretador, de uma maneira bem simples, em uma linha de código? Eu posso criar, por exemplo, uma classe interpretador X, que tem uma construtora que recebe o programa que eu quero interpretar, programa 1.x, e depois eu chamo eval. Ou seja, é bem mais simples fazer isso daqui do que criar, né? Eu não preciso criar mais scanner, parser, etc. New interpretador X, eval. Essa classe interpretador X, que está simplificando o uso do meu interpretador, é chamada de fachada. No caso aqui, ela tem dois métodos, uma construtora e um método eval. Então, o interpretador X é uma fachada, é uma classe ou interface que torna mais simples o uso de um módulo, de um subsistema do meu programa. Com isso, nós terminamos esse padrão muito simples, que é o padrão fachada. Então, sexto padrão de projeto, decorador. No contexto aqui, que nós vamos criar para explicar os decoradores, a gente vai supor aquele mesmo sistema que usa canais de comunicação que a gente usou para explicar o primeiro padrão de projeto, o padrão fábrica. Então eu tenho uma interface channel nesse meu sistema com métodos send e receive. Channel é um canal de comunicação. Se eu quiser enviar alguma coisa, eu chamo send, passando como parâmetro uma string. O método receive recebe dados do canal, no caso esses dados são strings. A classe TCP-channel implementa canal, a classe UDP-channel também implementa canal. Ou seja, implementa send e receive usando TCP, usando UDP. O problema é que nesse sistema a gente está precisando adicionar novas funcionalidades extras em canais. Em muitos casos, os canais default, TCP ou UDP, eles não são suficientes. E a gente está precisando de colocar coisas como compactação e descompactação de dados, buffers ou caches de dados, logar os dados que são enviados e recebidos e etc. Então, os canais têm um comportamento default e nós queremos dinamicamente adicionar novas funcionalidades extras nesses canais. Uma possível solução para esse problema seria usar herança, ou seja, criar uma subclasse para cada funcionalidade que a gente quer adicionar no canal. TCP Zip Channel é uma classe que vai herdar de TCP Channel e vai implementar, vai compactar os dados que são enviados ou recebidos do canal. É a funcionalidade extra que TCP Zip Channel vai acrescentar em TCP Channel. Da mesma maneira, TCP Buffer Channel vai estender TCP Channel, ela vai basicamente acrescentar um buffer, um cache, em todos os métodos, nos métodos send e receive de TCP Channel. Aí eu posso começar a gerar combinações, TCP Buffer Zip Channel, que vai estender TCP Zip Channel, que por sua vez estende TCP Channel. Posso ter mais combinações, TCP Log Channel, TCP Log Buffer Zip Channel, que estende TCP Buffer Zip Channel, que estende TCP Zip Channel, que estende TCP Channel. Eu acho que vocês devem estar percebendo que essa solução não vai escalar. Ela vai gerar uma explosão, a gente vai criar uma explosão combinatória aqui, combinatorial, no número de classes, no número de subclasses. Né? Isso não tá escalando.
Só para ilustrar, se agora eu precisar de classes que usam o DP, eu vou ter que duplicar todas aquelas classes minhas de antes, trocando TCP por UDP, mais esse monte de classes aqui que eu vou ter que implementar no meu sistema. Não vai adicionar funcionalidades extras em uma classe por meio de herança não é factível quando eu tenho um certo número, não precisa nem ser tão grande, de funcionalidades extras. Solução para esse caso é um padrão de projeto decorador. Resolve o nosso problema, adicionar dinamicamente novas funcionalidades em uma classe por meio de composição e não mais por meio de herança. Ou seja, esse padrão decorador, ele é uma aplicação direta daquele princípio de projeto que a gente viu no capítulo 5, que é, na dúvida, prefira composição à herança. Um bom exemplo de aplicação desse padrão desse princípio é o padrão decorador. Então, se não tem mais herança, como é que vai fazer? A gente vai fazer por composição. Então, se eu quero um channel que compacte e descompacte os dados enviados e recebidos, eu crio um TCP channel e passo ele como parâmetro da construtora de zip channel. Então agora eu tenho um zip channel e lá dentro eu tenho um TCP channel. Se eu quero um TCP channel se eu quero um TCP channel que compacte e descompacte e que tem um buffer associado, então eu crio um TCP channel, passo ele como parâmetro da construtora de zip channel e esse novo objeto, por sua vez, eu passo como parâmetro de buffer channel. Então, não sei se vocês estão percebendo, não existe mais aquele monte de classes. A solução é via composição. Um objeto é passado como parâmetro da construtora de uma outra classe, que retorna um objeto que é passado como parâmetro da construtora da classe seguinte, e por aí vai. Na verdade, esse padrão de projeto decorador, ele lembra muito aquele caso onde você recebe um presente que quando você abre a caixa chama buffer channel, mas quando você abre a caixa tem uma outra caixa dentro que é um zip channel. Aí você abre, tem mais alguma coisa, aí você vai abrindo, tem outra caixa lá dentro, e isso vai terminar ou num TCP channel ou num UDP channel, que é a caixa final, pelo menos nesse nosso exemplo que eu estou usando aqui para explicar o padrão de projeto decorador. Então lembra muito essa caixa dentro de caixa dentro de caixa. Como é que você implementa o padrão de projeto decorador? Vou mostrar o código aqui. Normalmente a gente tem uma classe base, que eu vou chamar de Channel Decorator. Então você tem sempre uma classe base. E para cada funcionalidade a gente vai criar uma subclasse. Então Zip Channel, Buffer Channel, Log Channel e etc. Mas não existe mais aquelas combinações, buffer, zip, log, channel. Não, é uma subclasse para cada funcionalidade e pronto. Zip channel, buffer channel e log channel. Daqui a pouco a gente vai ver como é que é feita a composição dessas funcionalidades. Então não são mais necessárias subclasses para combinações de funcionalidades e subclasses específicas para TCP e para UDP. Isso também não vai ser necessário. Logo, não existe uma explosão, nós vamos evitar essa explosão no número de subclasses. Então, vou mostrar o exemplo aqui. Eu tenho o Channel Decorator, que implementa Channel. Essa é aquela classe base que a gente falou aqui, né? Você tem uma classe base chamada Channel Decorator, então é essa classe que eu estou mostrando aqui. Ela implementa um Channel e ela dentro dela tem um Channel. Então, o Channel Decorator, ela vai implementar os métodos de channel, send e receive, e dentro dela ela tem um channel. Tá?
A construtora da classe vai receber esse channel interno, vai atribuir ao atributo da classe. O send só delega o send para esse channel interno e o receive, por sua vez, só delega o receive para esse channel interno. Todos os decoradores vão ser subclasses dessa classe única. Então, ela tem uma classe interna, depois tem o send, o receive, eu já expliquei isso daqui. Então, vou mostrar uma subclasse agora, zip channel. Zip channel, todas as subclasses de funcionalidade vão estender channel decorator. Tem um método send. Zip channel, ele estende channel decorator, então ele vai herdar aqueles métodos da classe anterior que a gente viu. Ele implementa o send, tá? E ele redefine o send, né? Ele estende o channel decorator e ele redefine os métodos send e receive que ele herdou. Redefine por quê? Porque primeiro ele compacta a mensagem e depois ele envia a mensagem para o método send da classe Py. Na classe Py, esse channel aqui vai ser passado para a classe Py, vai ser atribuído nesse atributo channel da classe Py, e depois você vai chamar send em cima desse channel. Então, resumindo, quando eu chamar send de zip channel, primeira coisa que ele vai fazer é compactar a mensagem, e depois ele vai repassar essa mensagem para o método send do seu canal interno, ok? Receive, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai usar o método receive da classe Py dele, que é onde foi armazenado esse channel C aqui. Depois que ele receber esses dados, ele vai descompactar a mensagem e vai retornar a mensagem. Então essa classe zip channel, ela recebe um channel como parâmetro, os métodos send compacta a mensagem e chama o send desse canal que ela recebeu como parâmetro, o método receive chama o receive desse canal interno que ela recebeu como parâmetro e, feito isso, ele descompacta a mensagem. Então, no nosso exemplo aqui, Buffer Channel é uma classe que estende Channel Decorator. Então, ela tem um canal interno, que é esse Super Channel, que vai ser esse cara aqui que veio como parâmetro da construtora dela, né? Esse cara aqui vai ser quando eu chamar send, por exemplo, o buffer channel, no final ele vai chamar send desse objeto aqui que ela recebeu como parâmetro. Prosseguindo, zip channel também estende channel decorator, zip channel vai estender também channel decorator e o canal interno dele vai ser esse TCP channel. Então, quando a gente chamar o send de zip channel, ele vai compactar os dados e vai chamar, depois de compactar os dados, ele vai chamar send desse cara que ele recebeu como parâmetro aqui, que é um TCP channel, que é então o fim da linha, né? Quando você tiver um decorador, você abre esse decorador, a primeira caixa é um buffer channel, a próxima caixa é um zip channel e a caixa final é um TCP channel. Com isso, a gente permite o usuário dessas classes, ele tem flexibilidade de montar a composição de decoradores que lhe interessa. A composição de decoradores que tem as funcionalidades que ele quer adicionar dinamicamente em TCP Channel. TCP Channel, né, só terminando aqui, é aquela classe final que implementa Channel, é o canal final. Sétimo padrão de projeto, Strategy, contexto, problema e solução. Contexto é uma biblioteca de estruturas de dados, que tem uma classe MyList, que implementa uma lista encadeada, tem os dados da lista, os elementos da lista, os métodos add, delete, search, etc. E tem o método sort, que ordena a lista usando quicksort.
um método que vai ordenar os elementos da lista. O problema, não sei se vocês lembram daquele princípio aberto-fechado. Esse padrão strategy é, de novo, um padrão que ele é relacionado, ele viabiliza esse padrão, esse princípio aberto-fechado. A classe MyList ela não está aberta a extensões. Esse é o nosso problema. Uma possível extensão seria, no meu contexto, eu vou precisar de mudar o algoritmo de ordenação. Veja bem que não é nem mudar o critério de ordenação, crescente, decrescente, e o critério de comparação de elementos da lista. Eu quero mudar de algoritmo. Nesse meu problema, nessa minha lista, é importante que a gente possa mudar o algoritmo de ordenação. Em vez do quicksort, usar shell sort, heap sort ou algum outro algoritmo. Eu tenho esse problema de design nesse contexto específico. Isso é importante em todas as listas que eu vou implementar? É importante mudar o algoritmo de ordenação? Não, não é importante, mas nesse caso específico, isso é um requisito importante. Então a solução para esse problema é usar o padrão de projeto Strategy. Esse padrão parametriza os algoritmos usados por uma classe. Ele torna uma classe aberta a novos algoritmos. Ele deve ser usado quando a gente precisa flexibilizar os determinados algoritmos que são usados por uma classe. No nosso exemplo e no nosso contexto aqui, o algoritmo em questão é um algoritmo de ordenação. Então, passo número 1, já vamos ver o código que vai adotar esse padrão de projeto Strategy. Passo número 1 é criar uma hierarquia de estratégias. É bom lembrar aqui que o nome do padrão é Strategy, mas o que ele chama de Strategy, na verdade, é algoritmo. Estratégia para a gente são os algoritmos usados por uma classe. Então eu vou criar uma hierarquia de algoritmos. Eu tenho uma classe abstrata sort strategy, que tem o método sort, abstrato também. Quicksort vai estender essa classe e vai implementar o método sort com o algoritmo quicksort. Shell sort vai estender essa classe sort strategy e vai implementar o método sort usando o algoritmo shell sort. Por aí vai, se eu quiser ter outros algoritmos de ordenação. E aí eu modifico no passo 2 o código de MyList para usar a hierarquia de estratégias. Então, na classe MyList, agora eu tenho um atributo da classe que é a minha estratégia de ordenação, meu algoritmo de ordenação, que esse atributo é do tipo sortStrategy. No construtor de MyList, eu defino que o algoritmo de ordenação default, se eu não mudar esse algoritmo, a estratégia de ordenação default vai ser quickSortStrategy. Mas se eu quiser mudar, eu posso mudar, porque MyList tem o método setSortStrategy, que recebe como parâmetro uma estratégia e altera o atributo estratégia da classe. Por fim, e mais importante, quando eu chamar sort de MyList, agora ele vai delegar o sort para a estratégia, que é esse atributo da lista. Então ele vai chamar sort desse atributo strategy. Esse atributo strategy é do tipo sortStrategy, que é um objeto daquela hierarquia de classes que a gente viu aqui. Pode ser sortStrategy abstrato, quickSortStrategy, shellSortStrategy e etc. Então, com isso agora, a classe não ficou casada, estaticamente casada com quicksort. Dinamicamente, eu posso alterar esse algoritmo de ordenação usado pela classe. Ela está fechada para modificações no seu código, mas aberta para você poder alterar o algoritmo de ordenação que vai ser usado pelo método sort de MyList. Então vamos para o 8º padrão de projeto, que é chamado de padrão observador.
O contexto agora aqui vai ser um novo sistema, que é um sistema de uma estação meteorológica. Nesse sistema, que a gente vai usar como contexto e como exemplo, nós temos duas classes, duas classes principais, temperatura e termômetro. Só que, na verdade, existem diversos tipos de termômetro, termômetro digital, analógico, termômetro no celular, na web, etc. Na lógica do sistema, evidentemente, é muito importante que, quando a temperatura mudar na classe de temperatura, as classes termômetro devem ser atualizadas. Elas devem ser notificadas para refletir a nova temperatura, evidentemente. O problema é que nós não queremos acoplar temperatura a termômetros. Nós não queremos escrever código de termômetro dentro de temperatura e nem fazer com que temperatura saiba da existência de termômetro. Temperatura é uma classe de dados, de modelo, e ela pode ser usada nesse sistema, em outros sistemas onde não existem termômetros. Ela, portanto, deve ser independente de termômetro, que é uma classe de visão ou de interface com o usuário. Nós queremos desacoplar modelo de interface, dados de interface. E, adicionalmente, o nosso problema de design aqui, a gente quer permitir a adição dinâmica de novos tipos de termômetro que vão observar temperatura. Você pode ter vários tipos de termômetros entrando e saindo do seu sistema. Solução para esse problema de design é o padrão observador. Ele implementa uma relação de um para muitos entre dois tipos de objetos, que a gente chama de sujeito e observadores. Sujeito é a temperatura, observador são os termômetros. Termômetros observam temperatura. Quando o estado da temperatura mudar, eles precisam ser notificados. Eu tenho uma temperatura, eu posso ter vários termômetros, muitos termômetros observando essa mesma temperatura. Como eu disse, quando o estado de um sujeito muda, seus observadores devem ser notificados. Mas importante, o sujeito não sabe da existência dos seus observadores. Ele sabe, melhor dizendo, sendo mais preciso, ele sabe da existência de observadores, mas ele não conhece o tipo concreto desses observadores. Então, só para ilustrar o programa principal, para entender a mecânica, entender um pouco melhor a mecânica do padrão, no programa principal a gente cria um sujeito, temperatura. Em temperatura a gente adiciona observadores, que é um termômetro Celsius e um termômetro Fahrenheit. Então, a classe temperatura ela tem esses métodos addObserver. Daqui a pouco nós vamos ver que, apesar de passar como parâmetro um termômetro Celsius, a temperatura não vai saber o tipo concreto desse parâmetro. Ele implementa uma interface. Então vai ter dois observadores. Quando a temperatura mudar, eu vou chamar setTemp, a temperatura agora é de 100 graus, e os termômetros, portanto, vão ser notificados. Notificar é um método de termômetro, vai ter que ser executado. A classe temperatura é a classe sujeito, classe de dados, a classe de modelo. Ela tem uma temperatura, tem get essa temperatura, tem set para alterar o valor dessa temperatura. Sem grandes segredos até aqui, a parte mais interessante é que temperatura, por ser um sujeito, nessa nossa proposta de solução aqui, ela vai ter que estender uma interface chamada subject. Tá? Nessa interface subject é que estão implementados os métodos addObserver, que é aquele método que a gente chamou antes no programa principal, e notifyObservers. Então, quando o estado da temperatura mudar, ela chama notifyObservers. E a execução de notifyObservers vai notificar todos os observadores, todos os termômetros que foram adicionadas a essa temperatura. Então, a temperatura ela tem duas obrigações, sendo um sujeito, estender a classe subject.
toda vez que o seu estado mudar, chamar Notify Observers. Por sua vez, termômetros Celsius, nós vamos mostrar uma classe termômetro, no caso termômetro Celsius. Todo termômetro tem que implementar uma interface chamada Observer. A comunicação entre temperatura e termômetros ocorre via essa interface Observer, o acoplamento entre essas duas classes, para ser mais preciso. Então, o termômetro Celsius é um observador, ele implementa Observer. Ao implementar Observer, ele tem que implementar o método Update. Todos os observadores devem implementar esse método. Quando temperatura chamar Notify Observers, o código de Notify Observers vai começar a chamar update de cada um dos termômetros que foram adicionados como observador dessa temperatura. Chamada de Notify Observers em temperatura resulta na execução de update de cada um de seus observadores, como eu acabei de dizer. Então, como é que funciona o padrão? A temperatura muda, chama-se setTemp. No final de setTemp, chama-se Notify Observers. O Notify Observers sai chamando update de cada um dos termômetros que previamente se registraram como observadores dessa temperatura. Estamos chegando no final. Nono padrão de projeto que nós vamos estudar, Template Método. Contexto é uma folha de pagamento, onde nós temos uma classe funcionário com duas subclasses, funcionário público e funcionário CLT. Esse é o sistema que a gente vai usar como exemplo. O problema é que a função que calcula salário de funcionários, ela é muito semelhante tanto para funcionários públicos como para CLT. Ela é semelhante porque existem alguns detalhes que são diferentes. Então, pelo menos na classe Pi, a gente gostaria de definir o workflow principal, o template, o esqueleto para cálculo de salários. Já fixar isso na classe Pi e depois deixar aberto para subclasses, funcionário público e funcionário CLT, refinar, redefinir esses passos cujo workflow, cujo template já estão fixados na classe funcionário. Aí, assim, funcionário não deixa o cliente redefinir, né, totalmente o cálculo de salários. O que o cliente pode redefinir é alguns passos desse workflow. O cliente tem a sua flexibilidade, mas essa flexibilidade não é irrestrita, pois o workflow principal já foi fixado na classe Pi, que é a classe funcionário. Então é essa a solução que a gente quer alcançar, esse é o problema que a gente quer resolver. Esses são os requisitos que a gente quer atender no design dessas duas classes, dessas três classes, funcionário, funcionário público e funcionário CLT. A solução para isso é seguir um padrão de projeto chamado Template Método. Ele especifica como implementar o esqueleto de um algoritmo em uma classe abstrata X, mas deixando pendente alguns passos ou métodos abstratos para serem implementados nas subclasses. O algoritmo está fixado na classe Pi, mas existem alguns pedaços do algoritmo, métodos abstratos, que podem ser customizados, definidos nas subclasses. Ou seja, esse padrão, template método, permite que subclasses customizem um algoritmo, mas sem mudar a sua estrutura de forma radical, como eu já havia falado antes. Então vamos lá, nós temos aqui uma classe funcionário, como eu disse, ela é abstrata. O template método é calcular salário líquido. Esse é o nosso template método, calcular salário líquido. Como que se calcula um salário líquido? Você tem que calcular os descontos da Previdência, calcular os descontos do plano de saúde, calcular outros descontos e depois salário líquido é o salário menos
o que você descontou da Previdência, de planos de saúde e outros descontos. Esse é o algoritmo para cálculo de salário líquido, que não muda para funcionário público, não muda para funcionário CLT. O que muda são os detalhes envolvidos em como calcular desconto da Previdência, como calcular descontos de plano de saúde, como calcular outros descontos. Por isso que esses métodos eles são abstratos na classe PAI e eles devem ser implementados nas subclasses, nas classes filhos. Então, só para reforçar, esse é o template método, que fixou o template para cálculo de salário líquido. Então, o template método, ele é também muito importante isso, usado para viabilizar, para implementar o que a gente chama de inversão de controle, que é algo muito comum em frameworks. Framework é um sistema, né, um programa que define um modelo, o template de um algoritmo ou sistema. Mas os clientes eles podem parametrizar alguns passos. Ao usar o framework, ele pode customizar, adaptar, refinar o código do framework. O framework nunca está pronto para ser usado. Ele precisa ser customizado, parametrizado pelos seus clientes. Normalmente também, uma outra característica importante de framework é o framework que tem o controle do fluxo de execução e que chama esse código de customização que foi provido pelos clientes. Quem chama o código dos clientes é o framework. Por isso que a gente tem essa ideia de inversão de controle, né? Que a gente consegue com o template método, porque essa classe aqui, ela tem o fluxo de execução. Calcular salário líquido já está definido, digamos, no meu framework. E o que não está definido são esses passos intermediários que vão ser definidos pelo cliente, mas quem vai chamar o código do cliente é o código, o framework. O framework vai fazer essas chamadas de calcular descontos de previdência, calcular descontos de plano de saúde, calcular outros descontos no código do cliente. Não é o cliente que chama métodos do framework, é o framework que chama métodos do cliente. Daí esse termo inversão de controle. Só para tentar deixar bem claro, às vezes se usa de forma muito indistinta, de qualquer jeito, esses dois termos, framework e biblioteca, library. Qual que é a diferença tecnicamente falando, estritamente falando, entre os dois? Então, suponha que eu tenho um sistema X que usa um sistema Y. Y é uma biblioteca ou framework. Se X tem total controle das chamadas, ele chama na ordem que ele quiser e etc., ele tem o programa principal e ele define a ordem das chamadas, então Y é uma biblioteca, porque Y é muito passivo. O controle está sempre com o cliente X. Então, Y é uma biblioteca. Por outro lado, se Y que tem um controle principal, por exemplo, se Y que implementa o método main e ele chama de volta, callback, os métodos do cliente, então tecnicamente falando, Y é um framework. Tentando resumir um pouco, eu acho que pode ter algumas exceções, mas se o método principal está no cliente, X, Y é uma biblioteca. Se o programa principal está no sistema Y, então muito provavelmente Y é um framework. Ok? Então essa é a distinção. Framework faz uso de inversão de controle. Para se ter inversão de controle, um dos modos de se ter isso é seguindo esse padrão de projeto chamado template método. Então, para concluir, o nosso 10º e último padrão de projeto, que é chamado de visitor. O contexto aqui, o nosso sistema, é um sistema que tem uma classe veículo e 3 subclasses de veículo, carro, ônibus e bicicleta.
Além disso, nesse sistema, a gente tem uma lista de veículos, uma array-list de veículos, que é uma lista polimórfica. Por que essa lista é polimórfica? Porque eu posso armazenar nela objetos que são carros, objetos que são ônibus e assim por diante. Eu posso armazenar nela objetos de qualquer subclasse de veículo, carro, ônibus e bicicleta. O problema nesse sistema é que, frequentemente, a gente tem que fazer uma operação com todos os veículos armazenados naquela lista que eu mostrei. Eu quero fazer uma operação com todos os veículos. Por exemplo, imprimir os dados dos veículos, sejam eles carro, ônibus, bicicleta e etc. Salvar os dados dos veículos que estão na lista em disco. Enviar um e-mail para os donos dos veículos que estão armazenados naquela lista. E assim por diante. Tem que fazer uma operação com todo mundo que está na lista. Problema, continuando com o problema, é que a gente quer seguir aquele princípio aberto-fechado que a gente viu no capítulo anterior. Ou seja, manter veículo e suas subclasses fechados para mudanças, porém aberto para extensões. Que extensões são essas? São aquelas operações que a gente quer fazer. A gente não sabe, a gente quer fazer aquelas operações, não sabe exatamente quais são as operações que a gente quer fazer, pode ser uma daquelas, duas ou três, em determinado momento do sistema pode surgir uma nova operação, então a gente quer ter esse grau de flexibilidade. Mas a gente quer realizar operações sobre veículos. Uma possível alternativa é criar uma interface visitor aqui. Em vez de chamar de operação, a gente já está caminhando para a solução, para o nome do padrão, mas eu vou chamar de visit. Então eu tenho um visit carro, visit ônibus, visit motocicleta. Tá? Isso ainda é uma interface. Se eu quero fazer a operação que eu quero fazer é imprimir os dados de um veículo, eu posso criar uma classe print visitor, implementa essa interface visitor minha, implementa visit carro, ônibus e motocicleta, e aqui tem os dados, o println fica no código desses três métodos. Esse print visitor, dado um veículo, seja ele carro, ônibus ou motocicleta, ele vai imprimir os dados desse veículo. Aí, para imprimir mesmo, como é que eu faria, digamos assim, no programa principal, no código que vai imprimir, eu crio o meu visitor, que é o print visitor, e para cada veículo da minha lista de veículos que estão estacionados no meu estacionamento, por exemplo, eu chamo visitor.visitVeículo. Quero executar visit do meu visitor, passando com o veículo como parâmetro. Essa é uma possível alternativa. Por que possível? Porque ela não compila. Na verdade, é uma alternativa que não é possível, porque ela gera um erro de compilação. Ela vai fracassar, ela vai dar origem a um erro de compilação. É uma tentativa, mas ela não compila. Por que ela não compila? Porque em Java e na grande maioria das linguagens orientadas a objetos, o compilador ele sabe o tipo dinâmico de visitor, do target da chamada. Porém, ele não conhece o tipo dinâmico dos parâmetros de uma chamada. O compilador ele não sabe em tipo dinâmico, ele não consegue tratar o tipo dinâmico. Essa chamada ela é dinâmica. Ela executa visit do visitor, do tipo dinâmico de visitor, em relação ao target, eu estou querendo dizer. Mas o compilador não consegue inferir o tipo dinâmico de veículo aqui. Essa lista, como nós dissemos antes, ela é polimórfica, veículo pode ser um carro, um ônibus, etc. Portanto, o compilador não sabe identificar qual dos três métodos visit de print visitor, vamos só relembrar, print visitor tem três métodos visit,
carro, ônibus e motocicleta, o compilador não sabe identificar qual daqueles 3 métodos deverá ser chamado. Como ele não sabe fazer isso, ele tem que dar um erro de compilação. Ele vai dar um erro de compilação, esse código não vai compilar. Então, padrão visitor, em outras palavras, ele permite adicionar uma operação genérica em uma família. A solução, desculpa, né, é o padrão visitor. Ele permite adicionar uma operação genérica em uma família de classes sem mexer no código dessas classes. Esse é o objetivo do padrão visitor. Implementar aqueles visitors, aquelas operações que a gente quer realizar sobre veículos, sem ter que entrar no código das classes. Uma outra maneira também de explicar o padrão visitor é que a gente quer simular multiple dispatching em uma linguagem como Java, que oferece apenas single dispatching. Single dispatching, o compilador só gera um código que olha apenas o tipo dinâmico do target da chamada. Se apenas o tipo dinâmico do target é considerado para escolher o método que vai ser chamado, nós temos single dispatching, é o que ocorre em Java. Nesse caso aqui, a gente gostaria de ter multiple dispatching, na verdade, double dispatching. A gente quer considerar o tipo desse cara e o tipo também desse parâmetro. Então a gente quer fazer esse código compilar, em outras palavras. Qual que é a ideia? A gente vai criar veículo, é uma classe abstrata, né? A gente vai criar um método, um novo método agora aqui, que a gente vai chamar de accept, que é um método que vai aceitar visitas de um visitor. Por isso que ele tem esse nome. Ele aceita visitas de um visitor. E o accept nas 3 classes, carro, ônibus e motocicleta, o accept, o código dele é o mesmo. Ele espera um visitor, v, e ele chama visit desse v passando this como parâmetro. Mas você pode ver que o código também do accept de ônibus é exatamente o mesmo. Accept, visitor v, v.visitThis. Só que tem uma diferença aqui. A gente está ajudando o compilador a descobrir o tipo desse parâmetro, o tipo do parâmetro. Porque o compilador agora sabe que this, eu estou na classe carro, então o tipo de this é carro. No caso aqui, eu estou na classe ônibus, o tipo de this é ônibus. Então, nessa chamada aqui, single dispatching funciona com essa chamada. Por quê? Porque o tipo de this, ele é conhecido. O que não é conhecido é o tipo de v, do target. Mas a linguagem tem single dispatching, então ela consegue fazer uma chamada dinâmica em cima de v. E aí, como é que vai funcionar então o programa principal? Eu crio o meu print visitor, né? Para cada veículo da minha lista, eu chamo veículo.accept, passando o visitor como parâmetro. Quando eu chamo veículo.accept, o compilador sabe o tipo dinâmico ele vai gerar um código para inferir o tipo dinâmico de veículo. Digamos que o tipo dinâmico de veículo é carro. Então ele já sabe que eu vou executar o accept de carro. Essa chamada aqui, veículo.accept, o compilador gera um código que consegue direcionar essa chamada para a classe de veículo em tempo de execução, para o tipo dinâmico de veículo. No caso aqui, supondo que seja carro, ele vai chamar o accept de carro, passando o visitor como parâmetro. E agora aqui a gente inverte. O que eu preciso saber agora é executar o visit do visitor correto, que é o v. Então eu chamo v.visit. Eu vou executar o visit do tipo dinâmico de v. O parâmetro this aqui, agora ele está sendo conhecido estaticamente. Ele é um carro. Essa chamada aqui, ela também pode ser executada da forma correta, da forma com a qual a gente gostaria, via single dispatching. O que pode variar é o tipo dinâmico de v. O tipo de this não varia. O tipo de this, como eu estou na classe carro, é sempre carro. Ok? Então essa é a ideia do
desse padrão de projeto visitor. Ele permite a gente adicionar operações, estender uma hierarquia de classes com uma determinada operação. Ele consegue fazer isso de forma muito flexível, de forma dinâmica. Então, vantagens e desvantagens de um visitor. Vantagem: visitors facilitam a adição de um método em uma hierarquia de classes, como eu acabei de dizer. Evidentemente, eu mostrei ali um único visitor, que era print visitor. Mas eu posso fazer outros visitors com outras operações. Calcular imposto dos veículos de Minas Gerais. E o imposto varia se o veículo é um carro, ônibus ou uma motocicleta. Isso seria um segundo visitor e eu posso calcular esse imposto de todos os objetos que estão naquela lista, de todos os veículos que estão naquela lista. Desvantagem: se eu colocar uma nova classe na minha hierarquia, por exemplo, caminhão, todos os meus visitors terão que ser atualizados com o novo método visitCaminhão. Coloquei uma nova classe na hierarquia, vou voltar aqui, eu tenho que atualizar o meu visitor, print visitor. Se existirem outros visitors, eles também deverão ser atualizados. Então, isso foi uma desvantagem, né? Uma segunda desvantagem é que visitors podem quebrar encapsulamento. Por exemplo, o veículo pode ter que implementar métodos públicos que vão expor o seu estado interno apenas para tornar esses métodos públicos acessíveis para os visitors, para que os visitors tenham acesso a eles. Ok, então era isso sobre visitor. Só que antes mesmo de concluir, eu gostaria aqui de comentar e deixar um pouco mais claro casos onde não vale a pena usar padrões de projeto. Não é? Nós vimos diversos padrões de projeto, eu comentei sobre as vantagens desses padrões de projeto, mas existem também situações onde às vezes os programadores abusam. Eles começam a usar padrões de projeto de forma precipitada. O John Ousterhout tem um livro de design, que eu já comentei aqui, design de software, e ele chama essa doença causada pelo uso precipitado de padrões de projeto de paternity. Os desenvolvedores, os engenheiros de software começam a gostar tanto de padrões de projeto que eles começam a usar padrões de projeto para matar uma formiguinha, uma coisa que não tem nenhuma necessidade, ele usa um canhão, um padrão de projeto para resolver esse problema. Explicando melhor, como eu disse logo nos primeiros slides, o objetivo de padrões de projeto um dos objetivos é você ter um padrão que permita um projeto flexível, que acomode mudanças, design for change, que possa ser estendido, que seja extensível. O que eu estou querendo dizer é que se no seu contexto, o seu sistema, se no seu problema a chance de tais mudanças for zero, você não precisa usar os padrões de projeto que a gente apresentou antes nessa aula. Se os seus requisitos forem muito estáveis, se a chance deles mudarem for praticamente zero, o uso de padrões de projeto não é recomendável, não é recomendado. Na verdade, existe um trade-off entre design for change e complexidade. Quer dizer, não existe almoço grátis, né? Tudo tem um preço. Para viabilizar design for change, quando você usa padrões de projeto e você tem um projeto mais flexível, existe um preço que normalmente ele aparece por meio da criação de classes extras. Em outras palavras, design patterns, eles complicam o projeto, porque eles demandam a criação de novas classes. Vou dar um exemplo aqui para concluir do strategy. Quando eu comentei do padrão strategy, né, o contexto nosso era essa classe myList, que tinha um método sort. E preste atenção, os usuários
precisavam alterar o algoritmo de ordenação. Essa flexibilidade, essa extensão, essa possibilidade de mudança no algoritmo de ordenação era importante, era uma demanda importante, era algo que os usuários dessa lista iriam pedir, iriam demandar. Por isso que a gente investiu numa solução baseada no padrão Strategy, para permitir, para dar essa possibilidade de alteração do algoritmo de ordenação para os usuários. Mas também teve um preço, né? Esse preço foi a classe MyList aumentou de tamanho, ela ganhou atributos, ganhou novos métodos, e além disso, nós também tivemos que criar uma classe abstrata e uma classe concreta com cada algoritmo, com cada estratégia de ordenação, Quicksort Strategy, Shell Sort Strategy. Ou seja, o preço da flexibilidade de você poder alterar a estratégia de ordenação foi uma classe com mais código, uma classe abstrata e duas classes estratégias. Vale a pena você usar a solução da direita? Provavelmente vale se essa flexibilidade for importante para os seus usuários, for um pedido deles, agregar valor para eles, se eles forem fazer uso dessa flexibilidade. Caso contrário, você pode continuar com a classe da esquerda, porque os seus usuários nunca vão querer mudar de Quicksort para outro algoritmo de ordenação. Se eles não derem a menor bola, a menor importância para o algoritmo de ordenação, se Quicksort for suficiente e um algoritmo excelente para os seus clientes, os clientes da classe MyList, a solução da esquerda com uma única classe, sem o padrão de projeto Strategy, ela já é plenamente satisfatória. Ok? Então, com isso, nós encerramos aqui o capítulo 6 sobre padrões de projeto. Obrigado a todos.